Fala, gestor! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que é a gestão da vida real. Eu sou Noara Poser. E eu sou Denis Soschini. E antes de iniciarmos o nosso podcast, apresentar o nosso convidado, gostaríamos de agradecer à Faculdade Nova Iguaçu, por ceder toda essa estrutura e o suporte para a realização desse podcast, que é para você, gestor, com as boas práticas do mercado, não é isso, No? Exatamente. Olha só, aproveita que você está aqui, curte, comenta, compartilha com as pessoas, assim, aqui é o nosso ambiente. Pode comentar, fala o que achou legal, um insight, uma ideia que apareceu aí. Então vem com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante aí para os negócios, né, Denis? Então se prepara que a gente tem um convidado aqui que é uma grande referência. É isso aí. Só para vocês terem ideia, ele já passou por mais de 150 academias com a consultoria. E ele é um dos maiores especialistas em gestão do fitness. E a gente vai falar bastante sobre dinheiro com ele hoje também. Muito prazer, Luiz. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Né? Uma das nossas grandes referências aí no mercado como consultores. A gente é da nova geração, né, Luiz? Você que começou lá atrás. Só para não perder a piada. Mas seja bem-vindo, viu, Luiz? Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Super bem-vindo. Salve, gestor. Estamos aqui somando talentos. Não levem eles muito a sério quando eles falam grande, maior. Não, eu talvez seja um dos mais antigos. Com certeza. Que é interessante você ter anos, porque você acumula erros. E quando você acumula erros, você aprende por meio dos erros. Então, essa é a grande legado quando você faz uma coisa ao longo de muitos anos, com muita paixão, com muita emoção. Você dá o seu melhor, tem dias bons, dias de conquista, e tem os dias de desafio, aqueles dias que você toma como lição de aprendizagem para evitar novos erros. Então, a gente aprende realmente fazendo. Excelente! Top. Luiz Amoroso, eu não ia começar assim, mas eu resolvi começar a partir dessa introdução, porque é muito fácil a gente chegar e começar a contar, ai, deu certo isso, Sim. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas a gente erra pra caramba também, né? Tem um monte de coisa que não dá certo ali no dia a dia. E falando com o gestor de academia, quais são os 5 principais erros do gestor de academia na gestão do negócio dele, especialmente, né, falando do money? Quais são? Então, veja só, olha, seria muito confortável olhar para você, gestor, e dizer, olha, seus 5 maiores erros são esses. Eu entendo que a gente precisa analisar um pouco o cenário de um gestor fitness. E aí eu falo para vocês, da minha própria experiência. O primeiro desafio é que a gente lida um cenário extremamente complexo. Então, como gestor, a gente precisa dominar várias áreas. Você tem que, primeiro, ter um domínio emocional e comportamental acima de tudo. Porque o teu comportamento acaba refletindo no comportamento do teu time. E nós estamos num negócio onde relacionamento é tudo. Então, eu começo dizendo que a complexidade, ela parte por você ser um bom gestor em termos de inteligência emocional. Uau! Via de regra, as nossas empresas, ou a sua primeira academia, estúdio, é um negócio pequeno. Então você não tem a capacidade, não tem recurso para montar um time multidisciplinar. Então começa do seu perfil. Você precisa saber usar a inteligência emocional. E como você aprende isso? Errando muito. Errando muito. Eu já fui muito mal-humorado e eu olhava e falava, por que meu time não sorri para os clientes? Cara, eu não sorria para eles. Sério? Como é que eles não sorriem para os clientes? Uau. Então, é um erro? Não, é uma complexidade. Aí a nossa empresa é relativamente pequena, né? Você precisa entender de comercial. Precisa entender de administração, estratégia,
gestão financeira. Então, é um cenário bastante complexo que demanda muitos conhecimentos. E quando você começa um negócio, principalmente um investidor no mercado fitness, ele está muito motivado pela paixão, pela vontade, e conhece uma parte desse negócio. Ou ele é um financeiro, investidor, que conhece negócio, conhece business, mas não entende de relacionamento, não conhece venda de serviço intangível. Ou ele é um profissional técnico, conhece muito bem o serviço, mas não faz ideia das questões relacionadas à gestão financeira, planejamento de caixa. Ou mesmo, você é melhor do que qualquer pessoa para falar sobre comercial. Isso tudo é um mecanismo dinâmico, né? Porque se a gente fala, por exemplo, do comercial, a gente tem uma história juntos, o comercial que a gente falava 8 anos atrás, ele já não existe mais. 8, 10 anos a gente falava em visita presencial. Hoje visita presencial é o fim de um funil de vendas que começa por um lead. Então veja, se em vez de erros, eu entendo que a gente poderia colocar assim, quais são as maiores dificuldades. Então, a primeira, sem dúvida, é ser uma pessoa multitask. É ter um bom relacionamento com diferentes áreas de atuação. E aí eu diria o seguinte, ser nota 10 em uma e nota 0 em outras não é legal. É preferível um equilíbrio. É melhor ser nota 5 em relacionamento comercial, financeiro, gestão, do que nota 10 em relacionamento, 0 em financeiro. Uau. O teu negócio vira um clubinho de amigos que não dá dinheiro, todo mundo feliz, mas não é rentável. Então, assim, eu vejo que assim, o grande desafio é você ser uma pessoa multitask. Tá? Aí, existe a hora de você olhar para o espelho e dizer o seguinte, financeiro é importante, eu não tenho habilidade, mas financeiro é importante. Então, se eu não for fazer, eu vou ter que compartilhar com alguém. Então, o que a gente coloca é uma dificuldade a gestão financeira para muitos gestores em diferentes níveis de academia. E isso não é só o pequeno. Você pega médios, até grandinhos, e você não tem uma clareza dos números. Você não tem exatamente um planejamento de crescimento de receitas versus despesas. Muitos nem usam indicadores, né, para tomar decisões. Não usam indicadores. É muito no feeling. É muito no feeling, é muito na sensação, muito no vai dar certo. Não, é bacana, lógico, é importante a determinação. Então, a gestão financeira, ela costuma ser um desafio. Tá? Ela é um desafio e eu diria que o erro não está no financeiro, é na maneira como você olha para o financeiro. Tem que ter. Tem que ter, se você é pequeno, pede ajuda para alguém, entendeu? Mas é importante você saber como estão os seus números, o que eu posso investir, aonde eu posso otimizar despesas. Não é amor pelos números, é amor pelo negócio, pela saúde do negócio. Essa é uma dificuldade de boa parte. E aqui vai um dado bastante interessante. Os sistemas de gestão de academia hoje são bastante complexos. Eles têm CRM, comercial e tal. E 1/3 dos proprietários que têm um bom sistema usam o módulo financeiro. Então 2/3 do mercado tem a ferramenta, mas não usa. Tá certo? E até vale uma reflexão, né? Porque será que é dificuldade ou medo de encarar a verdade? Porque quando você faz o financeiro, aí não prevalece o vai dar certo. O número te mostra se você está no caminho. Então eu vejo que a gente poderia ter duas vertentes. É dificuldade ou medo da realidade?
E acontece muito isso, trazendo para o dia a dia da vida real, né? Da PF, sim, pessoa física, sim. Chega lá, a fatura do cartão, eu ignoro completamente tudo que eu comprei de roupa, sapato, eu falo, gente, deixa isso aí para lá. E eu vejo que é uma negligência consciente de gestão de dados. E trazendo um exemplo que aconteceu há pouquíssimo tempo em uma academia sobre essa gestão de números, chega um momento lá trazendo para a área comercial, tá? A academia não tinha visita. Não tinha visita, as pessoas não estavam indo. Eu falei, gente, como que as pessoas não estavam indo visitar o negócio? Aí fiz cliente oculto, fiquei lá na academia e de repente tinha muita visita. Muita. Só que não tinha pessoa que imputava o dado no sistema para que a gestão de dados de número ou financeira fosse coerente com aquele momento da academia. Então também tem a negligência de operação, que necessita de alguém para colocar esses dados dentro do sistema também e a gente conseguir fazer isso. É importante o gestor pensar que não é só o sistema que vai resolver a vida dele, né? Não, sim. Tá lá? Pronto. Não, tem todo um aparato ali que ele também precisa ser bom em treinar a pessoa, como você bem disse, não é ser bom só em financeiro, só em sistema, mas num todo, para conseguir ter o resultado esperado naquilo que ele busca. É muito importante esse dado e trazer isso para a gestão da vida real, né? Não, sim. Os números, eles, via de regra, existe uma certa tendência em você evitar olhar os números, porque eles podem te mostrar uma realidade desconfortável. Então, o comercial, ele é uma das dificuldades, né? A gente não está aqui rotulando como erro. Eu diria que é uma dificuldade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Você pode melhorar e crescer. E o que acontece, né? O comercial, ele hoje está diretamente relacionado a marketing. Então, veja só, ou abrir uma academia, eu preciso entender de relacionamento, eu preciso entender de gestão financeira e agora eu preciso conhecer comercial e não vou ser um especialista em marketing, não vou ser um expert, mas eu tenho que entender o que é marketing. Porque o marketing e o comercial estão diretamente ligados. E aí você falou, bom, eu não tenho visitas. Tá legal. Não tem visita porque você não tem um marketing que gera leads, ou não tem visita porque você tem marketing e o marketing não sensibilizou as pessoas para trazê-los para conhecerem a academia. Então, poxa, a gente coloca mais um tripé nisso, que é o seguinte, então eu preciso ter perfil, eu preciso moldar o meu perfil, não é ter perfil, é moldar o perfil. Você tem que ser o seu personagem. Falar o seguinte, na academia, no estúdio, eu sou esse personagem que me preocupo com as pessoas. Você tem que desenvolver novos hábitos. Se você quer que tua equipe cuide dos seus clientes, você tem que cuidar da tua equipe. Você tem que anotar num papelzinho, vai aí as minhas dicas. Alguém comentou que o filho está doente. Cara, anota num papelzinho, põe no bolso, põe na tua carteira. No dia seguinte você olha, fala, deixa eu ligar para o fulano, deixa eu perguntar se o filho melhorou. Você tem que criar essa cultura da atenção, né? Então, esse é um ponto. Aí tem uma questão que a gente já trouxe aqui, a questão do financeiro, né? Você precisa saber os números, saber como anda. Entre o comercial e o marketing. Então a gente pode colocar, já colocamos assim 3 pilares que são importantes. Bom, aí, Denis, nossa experiência mostra algumas coisas que a gente já fez junto. Pôs para dentro, basta? Não, cara, agora é segurar. Fale. Não, você está dando um mindset, né, pro gestor que é interessante, né? Se você for primeiro, tem alguns perfis de gestores, tem aquele que não é da área e que muitas vezes é bom na gestão, ou na administração, ou no financeiro, e viu uma oportunidade de negócio e entra. Sim. Tem aquele que é muito clássico, né? Principalmente antigamente era hegemonia, assim, que era o profissional que quer dar um passo na carreira e vou montar o meu negócio, só que não entendia de gestão de uma forma geral. E aí você traz um dado importante que eu costumo falar. Tem o gerente, tem o gestor. O gerente vai ali apagando o incêndio no dia a dia, vai resolvendo os problemas, tem uma alta habilidade de resolução de problemas, tal. Quando a gente fala de gestão, olha o que você trouxe que legal. No marketing, eu preciso entender como está chegando isso, se está chegando, se não está chegando. Ou seja, tem que ter indicadores em que ponto que esse cliente parou ou nem entrou no funil. E aí isso vai levar para o comercial, que é a próxima parte da jornada. Aí eu tenho que ter os indicadores no comercial. Quantos visitantes tiveram, qual foi a taxa de conversão, no mínimo, né? Eu tenho que ter
esse dado, eu tenho indicadores, eu preciso treinar mais meus vendedoras, como que está o tour. Então eu começar a tomar decisões do comercial sobre indicadores. Se o comercial estiver anotando as pessoas que visitam, né? Se o comercial não estiver, qual é a parte tecnológica que vai ser imputada de aí, indicadores, né? E para isso a gente precisa ter esses indicadores no sistema. E a gente, quando vai dar consultoria, a gente passa, né? Fala, posso ver os números? Mas quais números? Sim. Aí tem uma planilha ali financeira que mostra quanto sobrou e se sobrou, que é o indicador que ele usa, sobrou ou não sobrou dinheiro esse mês, sobrou ou não sobrou. Muitas academias eu estou falando que é regra geral, para quem não cuida dos números. E aí ele entrou depois, não é nem funil, agora a gente está falando, né, de ampulheta, porque aí depois entra o pós-venda. Sim. E aí eu tenho que usar indicadores também desse meu cliente. Tá indo, não tá indo, quantos por cento estão faltando, faltou 15 dias, faço contato, não faço contato. Pessoal, tudo, como a gente está vendo aqui, tem que ter números, tem que ter. Eu costumo sempre falar assim, uma frase, né, do mercado, que é ser flexível com as pessoas, mas não com os números. Isso aí. Né? Porque tem que tratar bem os números, porque se não tratar bem, assim como a gente não tratar bem as pessoas, o negócio vai à falência. Quando vai ver, já para recuperar, a gente está falando no caminho, né? Para recuperar depois, o investimento tem que ser muito maior. E de olho no mercado também. O que é importante para você que está aqui com a gente não fica logo pensando no que a gente fala e fala, esse negócio é muito complicado. Não. Complicado é quando você não sabe exatamente aonde agir para dar certo. A gestão da academia, ela é trabalhosa. Perfeito. Vamos separar e deixar muito claro, né? Porque a Noara falou de indicador, eu falei de indicador, o Denis fala de indicador. E aí você começa a falar, nossa, que negócio complicado. Não, não é. Os números são muito claros. É simples entender a lógica e fazer um diagnóstico e encontrar falhas e oportunidades. Aí voltamos ao meu início. É trabalhoso. Porque, olha, nós falamos de gestão de relacionamento, gestão comercial, gestão financeira. Isso é trabalhoso. E requer de você, gestor, um pouquinho de talento em tudo isso. E aí, complementando, olha só que interessante, o teu exemplo. Você falou, puxa, tem um comercial, tem um marketing, vendeu. Legal, vendeu. Agora, você já fez a conta, se você multiplicar o número de pessoas que cabem na tua academia pelo valor que você está vendendo, se é rentável ou não? Voltamos para o financeiro. Porque, poxa, eu posso estar vendendo, posso estar crescendo, então o marketing gerou lead, o comercial vendeu, eu pus para dentro. Agora, poxa, mas não está rentável. Então vamos ver o seguinte, quantos cabem? E se lotar com o que você está cobrando, vai ser rentável ou não? E surpresa, grande parte não fez essa conta. Não fez. Que teria que ser feito antes de começar, inclusive. Ele olhou o número, a projeção. olha, e aí está correndo atrás de um resultado que não chega. Sim. Você está totalmente fora de equilíbrio. Porque se você atingir a tua ocupação operacional, com o valor que você está cobrando, você não fecha a conta. Então, veja, integrado, né? Então, acho que entender esse interrelacionamento desses pontos é muito importante. E aí, vendeu, vem o próximo ponto importante, que é quanto tempo as pessoas estão permanecendo. Vender, Nora, concorda comigo, com certeza. Vender é muito mais fácil que reter. Vender é relativamente simples. Agora, reter, ele já entra muito na gestão de relacionamento. São muitos fatores. Pontos de contatos, né? Justamente. E muito fácil de satisfazer o cliente. Que é onde a gente tem já o nosso trabalho ali, por meio de uma avaliação. Por que a gente tinha avaliação? Não para dizer para ele que tá com um percentual de gordura, não, mas é para entender a necessidade, para escrever um programa de treino eficaz, para depois te reavaliar, te mostrar que você teve resultado, porque o que a gente precisa, né, como gestor de uma academia? Dar tangibilidade ao que a gente faz. E a tangibilidade, o resultado, é um dos pilares da retenção, que na verdade se constitui num outro pilar muito importante da operação, que é mais um talento, que é o talento de reter, que é uma combinação do comercial em estratégia,
processo de renovação, acompanhamento e, claro, estratégia de produto. Né? Então, o que meu produto agrega, quais são as conquistas que você tem, o que eu posso assumir compromisso, né? O que eu entrego de valor. Isso é um corpo dinâmico e o gestor precisa ter esse entendimento também que, poxa, eu preciso reter pessoas. Então, se a gente coloca como os pilares do negócio que podem se constituir em dores, como você colocou, eu acho que assim, a gestão de relacionamento, tá certo? Depois a gente passa por gestão financeira, comercial, retenção e desenvolvimento de produto. Tá? E, notadamente, vejam se vocês concordam comigo, o nível do mercado ele subiu em termos de expectativas em relação à infraestrutura. Então, em geral, né? O mercado hoje ele é mais profissional. Com tá certeza. Certo? Não mercado, é mais se você entrega, né? Como justamente. Então tem uma palavra-chave para isso, que é como é a experiência do teu cliente. E a experiência do cliente é um fator que ganhou muita relevância no mercado. E a experiência parte pela própria tematização. O ambiente já não é mais o que eu chamava de ambiente supermercado, né? Um piso, parede, iluminação, base. Isso, caramba, com o desenvolvimento das redes, as redes trouxeram um novo padrão, cara. Um padrão de tematização, manutenção, limpeza. Então você tem que ter o teu canal ligado à manutenção. Aí você começa a ter que entender um pouco de manutenção preventiva, tá certo? Porque você fala assim, pô, mas quebrou. Cara, não é que quebrou. Não devia ter quebrado. Não devia ter quebrado. Quebrou, todo mundo sabe. O que você fez antes? Você entendeu? O quebrou é a consequência. Agora, qual é a causa? Pô, não trocou o cabo antes que ele quebrasse. E não funciona. Então, a gestão da experiência é interessante. Então, esse é o cenário que você, gestor, todos nós, estamos inseridos. E aí você tem que ter claro esse mapa e dizer o seguinte, bom, quais são minhas fortalezas, quais são minhas dificuldades? Cara, faz aquilo que você é bem feito, que você faz com facilidade bem, e procura ajuda, cara. Eu acho que assim, apesar de ser um negócio pequeno, o pequeno ele pode ser um tempo transitório ou um estado de espírito. Então muitos falam assim, mas eu sou pequeno. Não é eu sou, eu estou. A grande diferença é se você é ou você está. Porque se você assume que não funciona. Se a empresa tá com o caixa apertado, cara, não corta o marketing. Porque é o seguinte, se você cortar o marketing, qual é a sua chance de ter mais alunos? Então, essas sutilezas do olhar, elas precisam estar muito presentes, entendeu? Pode falar. Não, é legal trazer isso para o gestor, né? Que já vem a primeira dica que você deu você não precisa ser especialista em tudo, que talvez nem consiga. Mas entender cara, sobre as áreas, dá para conseguir conversar com a agência de marketing, não precisa ser especialista, né, em todas as áreas do marketing, mas eu preciso entender como funciona, né, o marketing atual, digital, por exemplo, já que não é mais o marketing de ficar no farol entregando panfleto, na década de 90, por exemplo, as academias faziam. Preciso entender como funciona o comercial, preciso entender como entregar o valor, né? Então a dica estuda a jornada do cliente, né? Que é o ponto. A primeira vez que ele escutou, que é a consciência, isso tem um ponto de contato aí, que pode trazer ou não ele para considerar adquirir o serviço. E aí é marketing também já transitando para o comercial, que vai fazer todo o trabalho comercial para converter. E aí depois ele entra numa jornada ali que ele vai ter pontos de contato diários ou semanais com a academia, que podem ser via WhatsApp, que atendimento não é só a interação humana ali do profissional com o cliente ou da recepcionista, mas tem todos os pontos de contato que podem gerar satisfação e insatisfação. E a satisfação e insatisfação podem gerar fidelização. Sim.
E a fidelização pode levar à lealdade, o cliente querer pagar mais, né? Está disposto a pagar mais, porque ele foi bem atendido nesses pontos de contato, e diminuir comportamentos de reclamação. Então a ciência já está mostrando bem esse caminho, que aí e uma galera vem falando desde a década de 90 que precisava cuidar de toda essa jornada. Sim. E a gente via antigamente, né, Luiz, quando eu era estagiário, o Luiz já estava formado há 48 anos, mais ou menos, e aí eu fui trabalhar lá com o Luiz, era muito amador, né? Então, você falou, colocava equipamentos, tinha parede colorida, umas imagens desenhadas e tal. Como não tinha muita concorrência, dava certo. Claro. Agora, com esse crescimento no número de academias, dessas grandes redes, que chegam com estrutura para engolir alguém, é muito, muito fácil uma outra academia por conta da estrutura. Mas também ele pode se diferenciar, né, a gente vem conversando muito sobre isso, de outras formas. Ou seja, posso ter uma grande rede próxima e ser uma referência e ser reconhecido na minha região por um valor que eu vou entregar que essa rede não entrega. Se eu for competir com equipamentos e estrutura, ferrou. Sim. Mas ele tem outras vantagens. Então, essa jornada, ela tem que ser estudada em todos os pontos, né? Marketing comercial, entrega, o que eu vou fazer para conseguir cuidar desse cliente, para treinar meus professores, para cuidar desses clientes, para gerar lealdade, que é onde a gente quer chegar, né? Um amor à marca e o cliente que defende a marca. Eu acho que, resumindo aqui, você contou, né, desses pontos aí dos desafios, você foi em todos, né? Marketing 2 vezes, vendas, depois pós-venda, como fazer. Acho que é isso, né, Nu? E o que eu acho mais legal, assim, a gente está falando de finanças, mas a gente começa falando, né? Putz, você precisa entender de todas as áreas, isso é o mais legal. E quando você traz esse ponto, né? Vendas que acontecia há 8, 10 anos, hoje é completamente diferente. Sim. E hoje a gente ainda vê algumas empresas com uma barreira muito grande de atualização. Mudar o mindset. A ponto de, não, esse negócio de Instagram aí não é pra mim, não. Não, venda online não funciona, tá doida, imagina, isso aí não é comigo. Isso é muito interessante entender, né, que no final a gestão, finanças, marketing, vendas, entrega, produto tem muito a ver com o modelo mental e o que você está disposto a abrir ali, né, do seu leque de atuação. E aí eu queria dar um passinho um pouco mais técnico agora para falar de vendas, uma pergunta bem específica. Meta. Tá bom. Tá? Eu vejo que ainda é um desafio grande saber como definir a meta. Então, eu vou em dois pontos. Se você tem algum ponto para contribuir com os gestores para que eles consigam construir essa meta, e o outro, a forma de comunicar a meta também. Que eu ainda vejo cenários, por exemplo, vira um mês, a equipe comercial fica sabendo da meta no dia 2 do mês que está rolando. E o que você acha disso? Muito bom. Aliás, nós já discutimos bastante isso, tá certo? Nosso projeto. Exatamente. Então, mas antes de meta, me vieram 2 insights importantes para comentar, tá? Eu disse, nós reiteramos juntos aqui, que a boa gestão, ela envolve diferentes facetas, tá? E aí, eu disse a vocês, se você não é especialista em tudo, você precisa de pessoas te ajudando. Sim. Agora, é muito importante a gente trazer para cá o conceito de responsabilidade e tarefa, tá? Então é o seguinte, se eu estou gerindo uma academia e eu tenho alguém do comercial, ou alguém do marketing, até mesmo uma agência do marketing, legal. Eu encaro que essa pessoa do comercial e o do marketing, eles estão cumprindo tarefas, mas a responsabilidade estratégica e de gestão é sempre sua, gestor. Não delegue responsabilidades, mas tarefas. É comum você perguntar a um gestor, bom, como é que está o comercial? Ele fala, olha, conversa com a fulana. Pera lá, você deu na mão o teu negócio, na mão de alguém. Então vamos deixar bem claro. É assim, você precisa entender, como diz, você precisa entender 360 a fundo, mas não necessita executar 360 a fundo. Mas se você não conhecer 360 a fundo, não funciona.
E vai se enganar. Nós já falamos sobre coisas técnicas. Eu não sou formado em educação física. Mas assim, falo besteiras, mas nas nossas conversas a gente tem argumentos. Sim. A gente conversa. Por quê? Eu preciso ter um mínimo de informação para poder discutir uma estratégia. Eu não poderia deixar... eu não vejo seguro você delegar 100% da estratégia comercial a um líder comercial, 100% da gestão de produto e técnico, porque estratégia não requer eu saber prescrever treino. Mas eu quero entender qual é a sua estratégia por trás do treino que você está prescrevendo. Sim. Eu não entendo nada. Você sabe disso. Eu não sei nem nome de equipamento. Tá certo? Mas eu quero olhar e falar o seguinte: qual é a tua linha de metodologia? Como é que você vai levar meus clientes a resultados? Sim. Comercial, eu quero saber de você o seguinte: como é que você lida com objeção? Como é que você faz aqui? Então é muito importante você, gestor, ter o conhecimento. Então, eu acho que isso é um ponto importante. O segundo insight, antes de falar de meta, é a relação à competitividade com as redes. Tá? Eu prefiro, sem dúvida, competir com a rede do que com o kamikaze suicida, que só sabe baixar preço. Então, acho que a gente tem que escolher, assim, o mercado é competitivo. Sim. Se a gente olhar o mercado de hoje, que a gente compete com as redes, que tem prós e tem contras. O pró é presença de marca, infraestrutura, mas tem dificuldades de ajuste a culturas locais, velocidade de resposta. Eu prefiro competir com eles do que com aquele antigo concorrente que era assim, ele não tinha a menor estratégia. Ele olha na janela, se você cobra 100, ele põe 99, se você põe 99, ele põe 98. E aí no fim os dois olhando na janela quebram os dois. Então essa questão é bastante discutível isso, né? O quanto as redes puxam o mercado para cima. Eu concordo, eu prefiro competir também com a rede. É mais fácil você diferenciar o seu produto, a sua entrega. E não competir num nível lá embaixo. Inclusive, você já sabe qual é o modelo da rede, né? Justamente. E a rede não muda de um minuto para o outro. Sim. E a rede, ela tem todo um equilíbrio. É um equilíbrio. Quando você fala em desenvolvimento de produtos, se você trabalha com alto volume de clientes, é mais desafiador você ter realmente prescrições individualizadas. Tem uma série de questões que hoje fazem muito diferença. Então, não esqueci das metas, tá? Não esqueci. Tá anotado aqui, ó. O que você vê cada vez mais nas academias? Pessoas com celular fazendo treino de influencer. Eu não estou dizendo que influencer não sabe prescrever, mas quando eu vejo alguém treinando numa academia que está na minha responsabilidade com um treino externo, eu assumo isso como, poxa, um ponto a ser explorado pela minha equipe, pela minha metodologia, porque, poxa, que grau de confiabilidade. Qual é o problema de alguém treinar com o treino do influencer? Ele muda de academia, tanto faz, ele só precisa do equipamento, o treino é o mesmo. Você vê como uma oportunidade ali. Você desenvolver um programa que envolva os teus alunos para que não necessitem buscar treinos externo. O influencer prescreve? Faz treino, sim. Só que você vê, por exemplo, senhoras fazendo treino de uma menina de 18 anos, sim, e vice-versa. Tá? Mas vamos para a meta. A meta é fundamental. Tá, ok? A meta é fundamental para definir ritmo e destino. Então, não é só aonde eu quero chegar, mas é quando eu quero chegar, e aí, claro, o como chegar. Então, um plano de metas é fundamental, ele move toda a empresa, ele te posiciona, tá certo? Como gestor, dá um significado para todo o teu time. É fundamental ter plano de metas. Indiscutível. Existem diferentes maneiras de abordar metas. Então, existem gestores que optam por número de alunos, tem gestores que optam por faturamento, por receita, por número de planos renovados.
A gente não seria aqui incoerente a gente falar este tipo de meta é certo, esse é errado. Eu acho que existe aquela que é mais adequada ao teu perfil. Agora, você tem uns exemplos assim de como estabelecer meta? Por faturamento, por número de alunos? Na hora a gente discutiu isso e escrevemos páginas sobre isso. Vamos fazer isso juntos. Existem prós e contras, Denis. Quando você faz meta sobre faturamento, o que é meta sobre faturamento? Eu vendi um contrato de 1 ano, se a meta é faturamento, entra o total da venda. Tá certo? Então, isso é meta de faturamento. Você vê quanto vendeu esse mês, vendeu um anual, é o anual. Tá certo? O valor total do plano. Total, faturamento. Se é 700 pau a mensalidade, é 8.400 que vai Se entrar. Se vendeu um mensal, R$100 para o faturamento, porque foi o faturamento. Se vendeu um semestre, 6 parcelas de 100, entra 600 no faturamento. Vendeu um anual de R$1.000, tal, faturamento. Faturamento, já trabalhei com meta de faturamento. Na época que o objetivo único, exclusivo, era foco em venda de contrato. Então era a época que não existia recorrência. A gente vendia mensal, trimestre, semestre, anual. Acabou. E trabalhava com faturamento. Porque era tudo no cartão de crédito. E você vendia, era certeza que você receberia. Mas mesmo naquela época, eu já comecei a mudar para receita, que é o que entrou no mês. O que acontece com o faturamento? Bom, primeira questão é você pode gerar um comportamento na tua equipe comercial, tudo ou nada. Porque quando ele vende um mensal, entra R$100 para a meta. Quando ele vende um anual, anda 1.000 para a meta. Ele quer bater a meta. Então o que ele faz? Ele briga para vender um anual e perde de vender um mensal. Que eu te diria o seguinte, no lifetime, no valor de vida, eu vender esse mensal que fica 2 anos, eu não perdi esse mês, eu perdi 24 meses. Então a meta por faturamento, quando você tem uma equipe de garra, é curioso, porque as melhores equipes são as que tendem a buscar a venda que soma mais para o faturamento e acaba não trabalhando um lead que teria perfil para comprar um mensal e depois vai gostar e comprar um contrato. Outra questão, se você tem meta por faturamento, eu teria que ter uma política de, poxa, eu te comissionei porque você vendeu um anual, só que depois de 3 meses o cliente desistiu. E aí, eu te paguei a comissão, então a comissão precisa ser uma conta corrente. Que é complicado. Então eu preciso ter, você vendeu, recebeu, o outro aluno cancelou, você desconta, e aí você tem uma política baseada o quê? Em faturamento. Tá? Ela seria incoerente dizer se é certo ou errado. Ela tem prós e contras. O que eu vejo é assim, a vantagem, o pró da meta de faturamento é que todo mês todo mundo começa do zero. Porque é o seguinte, o que você faturou esse mês, já era. No dia 1º do mês que vem, você está no zero, você está com a corda no pescoço, você tem que correr atrás do faturamento. Isso também tem vieses positivos, tem vieses negativos. A equipe comercial, para bater uma meta de faturamento, dá um gás nos últimos... Porque a equipe comercial ela é otimista por natureza. Vai dar certo. Você pergunta como? Vai dar certo. Eu já olho e falo, cara, vai dar errado. Se o cara não sabe como vai fazer para dar certo, vai dar errado. Ou deu certo por sorte. Então a equipe comercial começa naquela de vai dar certo. Não tá fácil, esse mês a gente vai bater a meta. Como? Tranquilo, a gente vai bater a meta. Chega na última semana, cai a real. E os caras vão até meia-noite, até tal. O que acontece na primeira semana do mês seguinte? Os caras estão que nem zumbi, não vende nada. Então você já começa o próximo mês zerado. Porque é o seguinte, ele está com 0, você está com 0, porque a equipe está se recuperando da ressaca da meta passada. Isso é faturamento. Faturamento. E tem mais uma questão, né? Com o crescimento do recorrente, é o seguinte, quando alguém vende um recorrente, quanto entra para a meta? Entra 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses? O plano recorrente anual, né? Somar o anual?
O recorrente anual é uma crença. É uma crença. É uma crença. É a mesma coisa que eu te falar, vou te vender um gelo que não derrete. Cara, pera lá. Um recorrente anual, você vai colocar multa, vai colocar não sei o que, mas não é certeza. Sim. Então aí eu tinha, na época, eu calculava o prazo médio de permanência dos alunos que compravam um recorrente. Então era 6 meses. Então quando vendia um recorrente, contava na meta do faturamento 6 meses. Mas fez por média. Média. Esse aluno Média. médio, Eu também faço isso. Só que aí depois o que acontece, Denis? Quando passou o 6º mês, puta, cada vez que você entra na academia, a consultora olha pra você e te odeia, cara, porque você tá treinando e não tá ganhando nada. Ela olha e fala, pô, esse cara não recebo mais nada dele. Então se você não frequenta, ela não liga pra você, porque, cara, você não representa 1 centavo na conta dela o resto da vida. Essa é a real. A não ser que você coloque renovação a cada 6 meses, né? Ela recebe a cada 6 meses se o cliente permanecer. Aí a gente entra numa outra questão que eu considero muito importante. Meta tem que ser simples. Se eu levar 10 minutos para te explicar a meta, Complicou. ninguém entendeu, ninguém sabe, e o consultor que não tem a meta na testa, não sabe. acha que está sendo enrolado, não sabe como, mas ele tem a certeza, cara, estou sendo enrolado. Sim. Eu já, no auge da loucura, eu já tive diferentes percentuais de comissionamento para novos, para renovação, por tipo de plano. Então era assim, mensal era X%, trimestre era X%, Y%, semestre era outro, anual era outro, e se era novo era um percentual, se era rematrícula era outro, se era renovação é outro. Conclusão, doidaço. Só a planilha sabia calcular. Só planilha. Mas só ninguém eu. entendia. E Só você eu. entendia. E pra Eu explicar. fechava a folha. Cara, eu fechava a folha. Ou seja, cara, Se ficasse um mês fora, ferrou. Ninguém coisa de fecha. louco, coisa de louco, coisa de louco. Tá certo? E já estamos falando, porque quando a gente fala de meta, a gente tem que falar de comissionamento. São coisas que caminham juntas, né? Cara, então assim, faturamento. Aí qual é o outro critério? Cara, o outro critério é receita, é dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa. Então, assim, o cara foi lá e pagou um mensalzinho, pum, ele pagou mais uma parcela do recorrente, pum, pagou mais uma parcela do anual no cartão, receita. Por quê? O que acontece? Quando você trabalha com meta de faturamento, você se acha um milionário do futuro. Por quê? O teu faturamento, via de regra, ele é, por natureza, 30% superior à tua receita. Porque o faturamento tem trancamento, não tem? Sim. Mas isso, então, quando você vende, o dinheiro entra todo. Só que o cara vai ficar depois um mês sem trancar. Então, é natural que o faturamento... durante um tempo eu pensava e ficava, pô, cara, um dia a receita vai ser o faturamento. Porque se eu estou faturando 100 todo mês... Vai virar 100. Nunca. Nunca. Porque tem cancelamento, tem trancamento. Então, o faturamento costuma ser 20%, dependendo da tua política, até 25%, 30% acima da receita. Então você cria aquela mentalidade de faturando 500. Não, você não está tendo 500 de receita. De dinheiro. Você está tendo 350. Mas tua cabeça é grandiosa, meta de 500, tudo número grande. A equipe de consultor teu, todo mundo na academia, acha que você é milionário. E ao mesmo tempo pão duro. Porque ele acha que você é milionário porque ganha 500. Você não ganha 500, você não gasta 500. E aí ele fala, pô, o cara é milionário e pão duro. Cara, não é. É que tem uma discrepância. O faturamento não vai virar receita. E aí você trabalha com um número grande. Tá? Aí quando a gente fala sobre receita, sobre a mesa, e se a receita foi 100, a despesa é 80, cara, sobrou 20 no caixa. Não vamos discutir. Então, a receita, ela tem essa questão de ser um indicador direto, e é com a receita que você paga a despesa. Você não paga a despesa com o faturamento. Os gestores querem abrir a receita. Mas vamos abrir uma outra questão. O que o pessoal faz, cara? Faz meta de faturamento, vai lá e antecipa. Puta, meu, não faz isso. Você está se matando. Agora, saber ou não o valor da receita, né? Para você ter meta e para ser um programa consistente, pelo menos o comercial tem que saber esse número. Porque se o consultor não sabe quanto ele tem que vender, quanto ele vendeu, cara, no mínimo, puta, você fala em percentual, mas pô, para comercial, então essa questão de não abrir valor, eu entendo,
mas cria algumas restrições internas, né? Da equipe comercial, o consultor, ele precisa ter meta, né? E precisa saber o que ele vende, quando ele não vende, para você fazer um plano para ele bater a meta. Porque meta não é um lugar que se aponta. Meta é um lugar que você caminha junto com a equipe. O grande problema de meta... Existem dois grandes problemas. É não ter meta e falar, a meta está aqui, o problema é seu. Isso. Eu não sei qual é pior. Porque meta é um compromisso nosso. O meu papel como gestor é a gente bater meta. E se não bateu meta, não é a equipe do comercial que errou, é minha. Porque na última linha, se a equipe comercial não é boa para bater a meta, o erro é meu que contratei a equipe errada. Exatamente. Então a meta mostra a verdade. Aí a gente fala sobre meta de receita. Né? Então aí você vai pensar assim, pô, mas então quer dizer que os consultores passam a ter uma conta corrente. Se ele renovar todo mundo e ninguém sair, ele já tem para esse mês uma carteira que vai ser comissionado. E aí entra o equilíbrio, que é o seguinte, se eu tenho a meta coletiva, eu tenho a meta individual. E para você entrar em zona de comissionamento, você precisa fazer um percentual da tua meta individual. Porque o que você carregou do mês passado não vai conseguir gerar, se você ficar de bração cruzado e só coletar as renovações, os pagamentos, você não chega na meta coletiva. Então aí eu coloco e falo, olha, Nora, para você receber o comissionamento, você começa a receber a partir de 70%. Se você fizer 69%, você vai para casa sem dinheiro. Então eu continuo pondo pressão na Nora. Sim. Da mesma forma como eu colocava e falava, querida Nora, dia 1º, sabe quanto você tem em carteira? 0. Então ela tem 0 em carteira até chegar no 70, 80. Quando ela chega no 70, ela já pilhou e fala, agora eu vou pro 100. Sim. Então isso funciona legal. Funciona legal. Dentro da regra da simplicidade, eu prefiro assim não colocar meta para renovação, meta. É dinheiro. É X mil. E no cálculo do X mil, aí sim, eu no backstage, eu calculo se eu tenho tanto para entrar de renovação, eu quero isso, então eu estabeleço a meta. E, outra parte da tua pergunta, plano de meta anual sempre. Sempre. Então é assim, quanto você quer ter de lucro esse ano? Eu quero ter de lucro 120 mil. Então, 10 mil de lucro na média. Na média. Certo. Quanto você tem de despesa? 90. Então, eu preciso ter receita média anual 100. Janeiro é mês bom ou mês ruim? Pô, mês bom. 110. Fevereiro. Então, o que você faz? Você calcula o anualizado. Tá certo? Quanto eu quero ganhar de dinheiro? Quanto eu gasto? Quanto eu tenho que ter de receita? Ano. Aí eu vou agora dividir isso nos 12 meses, de acordo com a sazonalidade. Perfeito. Divulgo para a equipe comercial trimestral, de 3 em 3 meses, eles sempre sabem o mês mais 2, o mês mais 2. Combino com a equipe comercial que se a meta desse mês é 100 e eles fizerem 110, nós vamos discutir esses 10, eles vão poder escolher um mês do ano para compensar os 10. Mas se a meta é 100 e fizerem 90, nós vamos discutir o ano e ver aonde eles vão me pagar os 10. Porque a meta do ano é a meta do ano. Então a gente faz essas revisões trimestrais e a equipe sempre sabe o mês e os próximos 2 meses. E a gente sempre vai ajustando o planejamento anual. Isso é a ideia chave do negócio. Perfeito. Isso foi uma aula para você, gestor, que tem dificuldade de estruturação de meta. Ele trouxe modelos que você pode utilizar, faturamento, número de planos, tudo isso. Erros, acertos, benefícios e nem tanto assim de cada um deles. E para mim, o que mais ficou é meta tem que ser fácil.
Tem que ser fácil. É assim, ó, é tanto. É isso. É aquilo. É pontual. Porque o vendedor, ele também tá ali num papel delicado, muitas vezes eu vejo, quando chega e fala assim, ó, esse mês a meta é tanto. Aí passa o segundo mês. Ó, esse mês agora a meta é tanto. O vendedor, mas baseado em quê? Não, aí ele olha, pô, a meta subiu só porque eu vendi, você subiu para não bater. Aí ele se sente punido por ter vendido bem no mês anterior. Com certeza, com certeza. Agora, Denis, uma coisa que você mencionou ali que é muito importante é assim, quando você definir suas metas, você precisa ter claro a factibilidade. Assim, meta tem que ser um desafio viável. Então, assim... Se ela for fácil, não motiva. Se ela for muito difícil... Agora, veja só. Se você está faturando 50 hoje e está tendo déficit, está negativo 20, não adianta você querer mudar de 50 para 70 de um mês para o outro. Você tem que fazer um plano. Você não vira, você não dobra uma receita de um mês para o outro. Então você precisa ter um plano. E esse plano é importante você checar se ele é viável ou não. Como que você checa? É assim, se minha meta é 100 mil e eu tenho já para entrar no caixa 60, falta 40. Pô, falta 40. 40 mil. Minha mensalidade é 100. Caramba, quantos planos novos eu vou ter que vender? Então você tem que checar. E tem que ser um desafio saudável. Tem que ser suada, tá? Mas factível. E como você vê? Estudando, e aí é você que estuda como bater a meta. Perfeito. E transmite para a tua equipe o seguinte, olha pessoal, para bater a meta nós vamos ter que renovar 80% do pessoal que está, vamos ter que conquistar tantos novos, você tem que dar o caminho para a equipe bater e os comportamentos, né? Quantas ligações, quantas mensagens. Aí você troca tudo isso assim, então ó, são 20 novas vendas, são 40 comparecimentos em agendamentos, são 80 leads, são 120 ligações. Aí você está trabalhando dos contatos dos visitantes. Você está trabalhando com um plano de meta e isso está no quadro, cara. Assim, como bater a meta. Não simplesmente a meta. O que a tua equipe precisa simplesmente é que você ensine para ela como bater a meta. Agora, se você acredita que chegar para eles e falar é tanto, isso resolve? Não. E se você não sabe como bater a meta, poxa, caramba, não vai esperar que a consultora, né? Não estou menosprezando, mas poxa, você é um empreendedor. Você é um empreendedor, você é o gestor, você lida com negócio e tal. Se você não sabe como bater a meta, como é que a tua equipe vai bater a meta? Então, assim, tem que saber bater a meta. Tem que ter uma estratégia, tem que mostrar nos números, calcular para tem que chegar para falar, Noara, estamos no dia 10, você vendeu tanto, você renovou tanto, olha, pô, você está no caminho da meta, não está no caminho da meta. A meta tem que ser uma coisa positiva, sabe? Positiva, engrandecedora, que traga segurança para a equipe. Aí te falo o seguinte, cara, funciona. Qual é o percentual assim, de fechamento? Minha experiência é que, via de regra, você fecha 9 de 12. Entendeu? Assim, é um bom plano de metas, 9 de 12. Conversão, 9, de renovação. Você bate 9 vezes no ano. Tá. Só que isso está naquele equilíbrio, você chega no resultado. Mas não vai bater todo mês. Tem meses, pô, cara, entrou uma frente fria, mudou, não vai bater. Acontece um monte de coisa e tem que estar previsto, né? Minimamente previsto. Alta do dólar, crise política. Então, assim, via de regra, trabalhando bem, você bate 9 de 12, 9 por ano, e isso está equilibrado, você chega no teu resultado. Perfeito. Você tem direito a mais uma perguntinha que a gente já estourou o tempo, ó. Não, desculpa. Falei demais. Não, demais Ao nada. contrário. Daria pra aqui te falar a gente podia aqui, ficar até, né? Isso. Até, e aí se tivesse aquele implemento do gin. Exato. É o próximo. No próximo. Inclusive já está combinado o próximo. Nós vamos ter uma sessão mais longa. Exatamente. 3 horas e meia de podcast. Tacinha. Um combo. Não Acabou é? o combo, acaba o podcast. Tá feito. Começa a garrafa Tá combinado. inteira, abre e começa. Tá combinado. Fechado. Não, Luiz, eu queria agradecer, né, antes de gente finalizar aqui mais uma vez a aula.
Né? Eu comecei a trabalhar com o Luiz em 2009. Caramba. E ele me chamou para trabalhar lá na rede de academias que ele fazia gestão, né? Uhum. E aí eu olhei para esse cara e falei, caramba, cara analítico, né? Pai, Nossa, número, super. Tal, e chegava, sentava ali, pá, era bom dia, senta aí. Pum, e já eu mostrava os números tal, né? E aí, só que foi um grande aprendizado que eu era o profissional emocionado, né? Que era da emoção e tal. Eu falei, não, isso aqui é um negócio, eu tenho que pensar como um negócio. Foi um grande aprendizado, queria agradecer. Eu também agradeço ali, foi um grande aprendizado também contigo, cara. E é muito bom ter você aqui agora. Sou seu fã, muito profundo respeito. Mesmo. Noara também, obrigada. cara, assim, tenho uma puta admiração por vocês, são profissionais sérios E que muito obrigado, me ensinaram muito. Top. Me ensinaram Muito muito. obrigada. Cara. Eu tenho um ponto, nem sei se você sabe, mas para eu entender de verdade o que é gestão ali financeira, a meta, a comissão, essa coisa toda, quem me ensinou foi esse cara aqui. Eu sentadinha, a primeira palestra, não conhecia muito bem, faz um tempinho. Faz um tempinho. Eu lembro que eu sentei lá, assim, completamente sem expectativa de sair de lá com qualquer coisa. Eu saí da tua palestra com o plano de metas. Legal. E o plano de comissionamento definido, eu tô, sei lá, anos, nem acho que uns 10 anos, talvez. Por aí. Mais? Shhh, conta essa parte. Não. Eu saí da palestra com o plano desenhado e foi como se virasse uma chave, assim. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito eu que obrigada. agradeço aí, primeiro de tudo, a amizade de vocês, que é o que mais Muito vale. bom. E a contribuição pro mercado, né, Luiz? Claro. Faz Pô, parte da história aí, é uma das primeiras vocês que estão redes, aqui com né? a gente, né? Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Não teríamos essa satisfação aí de falar sobre uma coisa que a gente gosta bastante, né? Exatamente. Muito obrigada. Denis vai pegar aqui. Cuidado com a mobilidade não ajuda calma. muito. Mas é uma lembrancinha. Precisa surfar. Cara, muito obrigado. Então vamos lá, porque o pessoal vai querer saber o que... Vamos lá. É desse lado aqui. Aí. Da meta de abrir a A da meta é caixa. abrir, pô, não. Aí. Boa. Nossa, kit completo aqui, olha, pessoal. Exatamente. O pessoal Kit fica curioso, completo, né? muito bacana, caderninho, você sabe que eu sou Esse das... copo Stank tem a marca, mas é pra você tomar água, que eu sei que você só Só toma usa uísque, bebida né? alcoólica, Olha essas lá, coisas. Só olha toma só. uísque. Caderninho, sou fã de caderninhos. Ai, ó, eu confesso, eu também. Sou Adoro fã de desenho. caderninhos, muito obrigado. Melhor coisa. Muito obrigado, cara. Obrigado, Luiz. Boas recordações sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito bom, muito Pessoal, bom. e antes de terminarmos aqui, mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao Negócio pelo todo o suporte. Estamos aqui mais uma vez na Paulista, coração de São Paulo. Obrigado, Nora, mais uma vez pela parceria. Ela e o Ademir da Guia, que estudaram juntos educação física. Eles não aguentam meus 18 anos. Muito Valeu. Obrigada, Denis. Luiz Amoroso, muito obrigada. Uma Eu é que satisfação. Muito bom ter você aqui. E você que está acompanhando a gente aqui, não esquece, dá um like, comenta aqui o que achou, o que fez sentido, que eu tenho certeza que um monte de coisa dessa conversa aqui você vai aplicar no seu dia a dia. Aplica, conta pra gente, sugere temas, sugere convidados também. Aqui ao nosso espaço. Não esquece, muito obrigada e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Valeu, galera!